Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Prazer imenso tê-los aqui. Estamos falando da nossa primeira live da Chapa 3 Avançar. Como eu disse, é uma satisfação muito grande podermos começar de fato a nossa campanha eleitoral e trazer a nossa plataforma, discutir as nossas propostas para a valorização do cargo e para o fortalecimento da Receita Federal. Esse cenário que vocês estão vendo aqui é completamente novo para mim. Eu nunca participei de uma live dessa forma, então eu conto com a compreensão de vocês, porque o nosso interesse aqui, na verdade, é fazer um grande debate, né? E que esse debate seja proveitoso para todos nós. Então, me perdoem se ocorrer alguma falha, faz parte do processo. Eu estou aprendendo a participar de lives junto com vocês, né? Com a plateia. Então, eu gostaria de pedir inicialmente a vocês para que nos acompanhem nas redes sociais, né? E para que possam também mandar suas perguntas pelo WhatsApp. O número vai aparecer daqui a pouco na tela. Não sei se já está aí na tela, se vocês já vão disponibilizar. Ok. Então, esse número de WhatsApp vocês devem utilizar para fazer as perguntas, porque nos primeiros 20 minutos, mais ou menos, a gente vai apresentar a plataforma. Vamos centrar a nossa discussão de hoje na nossa campanha, na última campanha salarial, né, naquilo que nós, quando éramos direção nacional, conseguimos de efetivo para a categoria, em relação à pauta remuneratória e não remuneratória. E depois desses 20 minutos, a gente abre para as perguntas de vocês e que a gente possa fazer esse debate. Comigo aqui hoje, nós teremos a primeira vice-presidente, a candidata a primeira vice-presidente, Maria Cândida Capuzoli de Carvalho, né, e o segundo vice-presidente, Sérgio Aurélio Veloso Diniz. Eles estarão conosco aqui, vão acompanhar e vão participar de todo o debate. Bom, vamos então fazer a apresentação da nossa chapa, da Chapa 3 Avançar. Por favor, se puderem disponibilizar a nominata. Está na tela? Não, o que está na tela agora é a pauta remuneratória. Estou falando da nominata da chapa. Bom, enquanto o pessoal faz o ajuste, para a gente poder ler a nominata, como eu disse, nós vamos, assim que terminarmos a leitura da nominata, nós vamos fazer a apresentação das nossas conquistas, né, do que realizamos no nosso mandato e das propostas que temos em relação para a próxima eleição, para o próximo mandato, a partir de 2022. Já temos a nominata? Bom, vamos deixar então a apresentação da nominata para depois que fizermos a apresentação das propostas. Eu pediria que colocasse então a primeira tela sobre as nossas propostas, das nossas conquistas de 2016 a 2018. Bom, de 2014 a 2018, nós tivemos um cenário extremamente complicado, como todos devem lembrar. Nós começamos a nossa campanha salarial, a nossa mobilização, na verdade, em dezembro de 2014, né, no CONAF de Foz do Iguaçu, quando muita gente, inclusive, ainda desconfiava de que fosse possível fazer uma mobilização naquele momento. Afinal, nós estávamos vindo ainda de uma campanha salarial em 2012, que trouxe várias consequências para a categoria, trouxe um reajuste salarial, mas também trouxe uma série de consequências, e isso estava impactando, havia um desânimo geral naquele momento dos auditores fiscais. Bom, quando nós assumimos em 2014,
o primeiro desafio era justamente retomar uma mobilização. Era fazer com que os auditores voltassem a acreditar na sua força, na força do sindicato, na força da categoria, para que a gente alcançasse um novo reajuste e, além de um reajuste, uma pauta não remuneratória. E foi isso que nós fizemos no CONAF 2014. Nós começamos aprovando a constituição do Fundo de Corte Ponto e, a partir daí, fizemos CDS, fizemos plenárias, elaboramos uma pauta remuneratória e uma pauta não remuneratória. Em agosto de 2015, nós tivemos a primeira reunião com a Receita e com a Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Planejamento, na qual o Rachid apresentou aquela proposta de bônus de eficiência, porém, sem qualquer percentual de reajuste, sem qualquer percentual do bônus para os aposentados, ou seja, seria zero de bônus para os aposentados, e sem qualquer item atendido da nossa pauta não remuneratória. Em fevereiro de 2016, nós tivemos então as duas maiores assembleias da história do nosso sindicato, em fevereiro e em 7 de março, e finalmente, acho que no dia 23 de março de 2016, nós assinamos o nosso acordo. E a partir daí tivemos o PL 5864-2016, que vocês lembram que foi completamente desfigurado no Congresso Nacional, e culminou no dia 30 de dezembro de 2016, com a edição da medida provisória 765 de 2016. Então, com a edição da medida provisória e a sua aprovação no início de junho, nós tivemos as seguintes conquistas. Por favor, pode colocar a tela da pauta remuneratória para que a gente possa... Pauta remuneratória. Ok, então nós tivemos o primeiro ponto, pagamento. Essa tela, por favor, voltem um pouco, porque está no item 3. Tem uma tela antes dessa, que é o primeiro item. Isso aí. Vamos lá. Então, o primeiro ponto que foi conquistado foi um reajuste do vencimento básico de 21,08%. O último padrão da nossa tabela estava, na época, em R$ 22.500. Nós passamos, então, ao final desse reajuste de 21,08 para algo em torno de R$ 27.300. Ponto 2, implementação do bônus de eficiência, R$ 3.000 em parcela fixa. E aí quando a gente junta o reajuste do vencimento básico com a implementação do bônus, que para os aposentados era no último padrão da tabela de 35%, nós temos um ganho remuneratório total para os ativos do S3 de 34,68%. E para os aposentados, ou seja, nesse caso para os aposentados da última faixa, do mais de 9 anos, o último padrão da tabela de escalonamento, nós tivemos 26,01%. Por favor, pode passar. Terceiro ponto, atingido na pauta remuneratória, nós tivemos o pagamento da parcela a título de adiantamento do bônus de eficiência previsto no acordo. Vocês lembram que quando nós assinamos o acordo, haveria um adiantamento de agosto a dezembro de 2016, que foi pago quando da aprovação da MP 765. E daí nós tivemos R$ 15.000 para os ativos, ia depender da posição na tabela, estou falando de R$ 15.000 para os ativos do S3 e R$ 5.250 para os aposentados, aqueles da última faixa do escalonamento com mais de 9 anos, que foi de R$ 5.250. Esses valores foram pagos em duas parcelas, uma em janeiro, início de fevereiro, na folha de janeiro paga em fevereiro, e a outra em março. O quarto ponto foi a implementação da nova tabela de remuneração com 9 padrões. Essa era uma demanda, inclusive, da campanha salarial de 2012, quando o governo apresentou pela primeira vez uma proposta em setembro, se eu não me engano, de 2012, a Assembleia rejeitou, e quando nós fechamos o acordo, em dezembro, se eu não estou enganado, final de novembro, início de dezembro de 2012, ou seja, na gestão anterior à nossa, o governo apresentou somente o reajuste de 3 anos, 5 parcelas de 5%, e a tabela não veio. Então, nós assumimos com esse compromisso. Eu lembro de ter firmado em alguns lugares, por onde passei ao longo da campanha eleitoral do meu primeiro mandato, nosso primeiro mandato,
em que nós afirmávamos que sim, iríamos resgatar a tabela que foi oferecida em 2012, e ela veio. Está ali no ponto 4, né? Ponto 5 foi a regulamentação da indenização de fronteira, também reflexo da campanha salarial de 2012, né? Que não havia sido aprovada, mas não havia sido regulamentada, e nós conseguimos regulamentar. O item 6, o retorno do adicional noturno e do adicional de periculosidade, insalubridade e penosidade, com a substituição do subsídio como forma de remuneração, né? E a alteração para o vencimento básico, foi possível retornar o adicional noturno e o adicional de periculosidade. Por favor, pode passar. Tá. Então, esses são esses 6 pontos, foram conseguidos na campanha salarial que nós começamos a mobilização em 2014 e finalizamos com a aprovação da MP 765. Tudo isso foi alcançado e boa parte disso estava sim na nossa pauta aprovada nas instâncias da categoria, tá certo? Vamos passar para a pauta não remuneratória, para que a gente possa agora ver as nossas conquistas daquele período. Então, o primeiro ponto foi a mudança da nomenclatura da carreira. Vocês lembram que quando nós estávamos na campanha, nós tínhamos esse interesse de mudar o nome de carreira de auditoria para outra denominação que não fizesse a confusão que era criada no Congresso por termos o cargo de auditor e analista numa carreira chamada de auditoria. E nós conseguimos mudar isso com a MP 765 de 2016. Essa era uma luta da categoria que nós conseguimos implementar. O segundo ponto, o reconhecimento em lei do cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil como autoridade tributária e aduaneira. Esse era um ponto fundamental, era um dos pontos desejados pela nossa categoria, porque fazia mais de 20 anos que nenhuma legislação qualificava o auditor como autoridade. Então, depois de 20 anos, nós conseguimos fazer com que uma lei qualificasse de novo o auditor como autoridade tributária e aduaneira. Terceiro ponto, a desconcentração do poder decisório em processos administrativos fiscais. Vocês lembram que até aquele momento, no momento da nossa campanha, o auditor ele não decidia, embora a lei dissesse que nós temos o poder de decisão, na verdade, nós colocávamos muitas vezes a consideração superior, né, para que a decisão fosse efetivamente tomada. Essa era uma luta da categoria também, de muito tempo, e que nós conseguimos finalmente resgatar para que os auditores em processos administrativos fiscais pudessem voltar a ter o poder de decisão. Isso foi muito importante, porque isso mudou a cultura dentro da Receita Federal. Quarto ponto, o fim do Decreto 777 de 2012, que também era uma demanda que vinha da campanha salarial de 2012. Vocês lembram que na campanha, durante a nossa mobilização, ainda do governo Dilma, 2012, o governo, como forma de tentar frear nosso movimento naquele momento, editou um decreto, a presidente Dilma Rousseff editou um decreto dizendo que poderia substituir auditores fiscais da Receita Federal para, na verdade, transferir as nossas atribuições para auditores fiscais dos estados. Vocês devem estar lembrados disso. E nós conseguimos, com a Lei 13.464 de 2017, finalmente, retirar essa ameaça do decreto. Ele perdeu a eficácia. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Pode passar? Cargos comissionados e de confiança, blindados para a carreira, exceto o cargo de secretário. Na época nós tínhamos uma demanda, uma pauta de fazer com que os cargos comissionados da Receita fossem ocupados somente por auditores fiscais da Receita Federal, porque muitos desses cargos exercem atribuições que são próprias de auditores fiscais, mas não existia nenhuma reserva na lei para isso.
e nós conseguimos também na 13464, era uma outra demanda da categoria. Não conseguimos que o secretário da Receita, não conseguimos ainda que o secretário da Receita Federal seja um cargo privativo de auditor fiscal. Isso realmente, naquele momento, não foi possível, mas cargo de secretário para baixo, todos os cargos comissionados de confiança são privativos a partir da Lei 13464 de 2017 de auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. E por fim, a alteração do mandato de procedimento fiscal, o MPF, e sua substituição por TDPF, termo de distribuição do procedimento fiscal. O MPF é de 1999 e ele trazia no seu bojo um rebaixamento da autoridade do auditor fiscal. Luta de muitos anos, inclusive na justiça, né? Em 2001, se não me falha a memória, o sindicato entrou na justiça e não conseguiu reverter. Em 2014, início da nossa primeira gestão à frente do Sindifisco Nacional, nós conseguimos finalmente alterar o MPF com um decreto especial que alterou para termo de procedimento, termo de distribuição do procedimento fiscal, TDPF. O auditor deixa de exercer um mandato, né, mandado de procedimento fiscal, ou seja, ele não está sendo mais ordenado a fazer, mas ele passa novamente a ter o controle do procedimento fiscal. Enfim, esses foram pontos que nós consideramos relevantes para mostrar que a nossa campanha salarial, não obstante algumas pessoas entendam que não foi satisfatória, muito pelo contrário, nós atingimos sim, nós conquistamos sim diversos pontos que eram objeto de lutas históricas da categoria, além de todo o reajuste da nossa remuneração. Vamos falar então agora das propostas da Chapa 3 Avançar para o próximo triênio do Sindifisco Nacional 2022 a 2024. Propostas remuneratórias e propostas na pauta não remuneratória. Por favor. A pauta remuneratória. A primeira proposta, e acho que a principal, é que nós façamos nós retomemos a mobilização em 2022. Nós não podemos, nesse momento, abrir mão da nossa força, para pressionar, né, a administração da Receita e o governo a definir alguns pontos que nos são bastante caros, afinal estavam na nossa campanha de 2018, que ainda estão pendentes, né? Então, retomar a mobilização em 2022 para regulamentar por decreto o bônus de eficiência. O bônus de eficiência sempre foi um compromisso do nosso grupo, da Chapa 3 Avançar, e nós entendemos que sem mobilização nós não vamos conseguir. Agora, não há mobilização feita às pressas, uma mobilização assodada, uma mobilização sem coordenação, sem planejamento, sem estratégia, como está sendo feita atualmente pela Direção Executiva Nacional do Sindifisco. Mobilização é um processo, a mobilização se constrói, e é isso que a Chapa 3 Avançar entende que deve ser feito. Nós devemos construir a mobilização com a categoria. Mobilização não se impõe, mobilização se coordena, se planeja, se discute com a categoria, para que depois de analisada a conjuntura, de traçadas a estratégia, né, de elaborado um plano, aí sim inicia-se a mobilização. O segundo ponto, nós precisamos retomar a mobilização para obter um reajuste do vencimento básico, né? O nosso último reajuste foi em 2019, de 5%, mas nós sabemos que ao longo desse período nós já estamos tendo perdas inflacionárias. Então, urge retomar a mobilização para sim, né, obter um reajuste do vencimento básico. Terceiro ponto, lutar pelo retorno da paridade do bônus de eficiência. Após a regulamentação por decreto, e aí a gente vai poder falar sobre isso daqui a pouco, um pouco mais, após essa regulamentação, aí sim nós temos que buscar a paridade do bônus de eficiência. É possível, nós vamos mostrar que sim. Quarto ponto, lutar pelo reconhecimento em lei do direito aos honoênios e demais vantagens pessoais suspensas quando da criação do subsídio.
Ora, se nós não estamos mais sendo remunerados pelo subsídio, que é uma parcela única, nada mais natural que passemos a ter direito novamente aos anuênios e demais vantagens, como tínhamos antes da implementação do subsídio em 2008. Então, esse é um ponto que, sim, no nosso entendimento, deve constar da nossa pauta remuneratória. Por favor, podem avançar. Obtenção, agora vamos para a pauta não remuneratória. As nossas propostas, a obtenção de novo projeto de lei que contemple as garantias e prerrogativas presentes no PL 5864/2016. Vocês lembram que a primeira iniciativa do governo para cumprir o nosso acordo salarial foi o envio do projeto de lei 5864/2016 em junho de 2016, né? E depois de muita discussão no Congresso, esse projeto de lei ele acabou sendo arquivado. Mas, quando do seu envio, né, ele previa as garantias e prerrogativas que nós já havíamos discutido no acordo. O governo retirou, né, a MP veio e não contemplou essas garantias. O que a gente propõe é a retomada desse novo projeto, de um novo projeto que contempla essas garantias e prerrogativas. Segundo ponto, fim do controle de ponto, né, para as autoridades fiscais. Nós entendemos que os auditores fiscais, ainda mais agora, sujeitos ao trabalho remoto, né, e ao teletrabalho, cada vez mais a Receita cada vez mais se cercando de todas as ferramentas para garantir que os auditores não precisem estar nas repartições, não se justifica mais controle de ponto para as autoridades fiscais. Terceiro ponto, revisão do decreto das progressões e promoções para retirada de ilegalidades e inconstitucionalidades. O primeiro decreto trazia no seu bojo a progressão anual, né, que era uma luta também nossa, da categoria, que nós conseguimos resolver, mas tinha algumas ilegalidades que nós ainda no mandato de 2018, no final de 2018, nós conseguimos retirar algumas questões, mas certamente ainda temos um grande trabalho para fazer com que ele fique de acordo com os nossos interesses. Ponto número 5, a carreira exclusiva para auditores fiscais. É bem verdade que hoje nós já tivemos uma separação dos cargos, de fato, né? Primeiro, nós acabamos com aquela suposta carreira de auditoria, que trazia tanta confusão, mas ao termos uma lei que nos qualifica como autoridades tributárias e aduaneiras, o único cargo do órgão que tem essa qualificação, né, nós temos uma separação de fato dos cargos, mas ainda assim entendemos que devemos ter uma carreira exclusiva para auditores fiscais. Então nós vamos sim buscar esse ponto. Por fim, a Lei Orgânica dos Fiscos, que é uma luta histórica também, né? Nós já temos inclusive uma PEC aprovada em plenário, a PEC 186, que falta apenas a sua aprovação do plenário. Então, essa lei, essa PEC, ela pode sim, ela deve sim trazer autonomia administrativa para a Receita Federal, né? E também trazer garantias e prerrogativas para o exercício do nosso cargo. Enfim, são essas as propostas, tanto da pauta remuneratória e não remuneratória. Eu mais uma vez chamo a atenção de vocês para que vocês enviem as perguntas pelo WhatsApp, o número está aí na tela. Então, eu chamo o Sérgio Aurélio, nosso segundo vice-presidente, não sei se a Cândida já conseguiu acesso, a Maria Cândida, e eu gostaria de passar a palavra para eles, até para que eles possam acrescentar algo que entendam interessante nesse nosso bate-papo com a categoria. Sérgio, seja bem-vindo e fique à vontade para poder também participar do nosso debate aqui ao vivo, falando sobre as propostas, e depois a gente aí passa para o exame das perguntas que os colegas vão enviar para a gente. Por favor, Sérgio. Boa noite, Cláudio. Boa noite, colegas. Bom poder falar com vocês depois de tanto tempo. Na realidade, a atuação dessa não diretoria que está comandando o sindicato é que nos forçou, nos obrigou a entrar de novo no debate, aproveitar esse momento eleitoral para poder voltar a discutir questões caras a toda a categoria, e elas, principalmente, a questão remuneratória.
a campanha salarial, tanto na pauta remuneratória como na pauta não remuneratória. A direção nacional, que dirige o sindicato atualmente, acreditou numa gestão que não precisaria da presença dos auditores fiscais, que não precisaria mobilizar a categoria para conseguir os nossos avanços. E depois de 1 ano, de 2 anos e 7 meses de gestão, nós vimos o que essa não mobilização fez. Chegamos ao ponto, dessa semana, a categoria aprovar a mobilização, e no dia da mobilização, a DEM não tinha nada para fazer. Na realidade, a DEM aprovou, a categoria acabou aprovando, não uma mobilização, mas pela atuação dessa não DEM, acabou sendo uma imobilização. Por isso, a Chapa 3 Avançar propõe, desde janeiro, começar imediatamente, mesmo sendo mês de férias, um mês difícil de mobilizar, iniciar imediatamente a mobilização. Depois desse tanto tempo, a mobilização imediata é o que nós mais precisamos. Precisamos voltar a ser respeitados, tanto pelo governo como pelas outras categorias, que sempre nos miraram como exemplo de entidade combativa, coisa que perdemos nesses 2 anos e 7 meses de gestão. E chegamos ao ponto de não termos nem, nesses 2 anos e 7 meses, não ter falado nada sobre o vencimento básico, que atinge toda a categoria. Ficou enrolando em relação ao bônus, que não avançou nada, e, ao mesmo tempo, não criou nenhuma conjuntura, nenhuma condição para que a gente pudesse solicitar o reajuste do vencimento básico. Com a inflação começando a ser galopante, essa semana, anualizado, deu quase 9% de inflação, e a DEM fazendo de conta que o vencimento básico também não é importante. Hoje, o nosso principal remuneração é o vencimento básico, e não podemos fugir disso. Ao mesmo tempo, vemos a Receita Federal cada vez mais esvaziada, enquanto a PFN fica cada vez mais forte, inclusive, entrando em cima das nossas atribuições, vemos a Receita Federal de braços cruzados, e a DEM continuando batendo palma. Precisamos avançar, e para avançar, precisamos mobilizar. Conte com a Chapa 3, e mobilização nós sabemos, queremos e vamos fazer. Avançar sempre. Chapa 3. Mas... Valeu, vamos passar para a Cândida. Cândida está na linha? Cândida está ao vivo? Oi, Cândida. Me ouve, Cândida? Acho que a Cândida ainda não está, né? Tá? Oi, Cândida. Ô, Cláudio. Oi, Cândida. Boa noite. Tudo bem, minha amiga? Como vai? Seja bem-vinda à nossa live. Seu microfone está fechado. Se quiser dar uma palavrinha com nossos colegas, seu microfone está fechado. Não te ouvimos. Oi, Cândida. Eu acho que a gente está tendo algum problema. Nós não estamos te ouvindo. Não te ouvimos. Eu acho que a gente não está conseguindo ouvir a Cândida. A gente volta daqui a pouco com ela. Acho que o Sérgio gostaria de acrescentar alguma coisa. Sérgio, me ouve? Isso mesmo. Oi, Sérgio. Oi, pode continuar. Nós temos que lembrar, Cláudio, que na campanha salarial, na mobilização que nós temos que fazer, isso, reconstruindo a unidade com a categoria, nós temos tanto a pauta remuneratória como a não remuneratória são de suma importância para a carreira e para o fortalecimento da Receita Federal. Nós não podemos aceitar passivamente o que está ocorrendo com a nossa instituição, chegando ao ponto de alguns colegas proporem a gente até ser incorporado pela PFN. É o fim da picada, é o rabo balançando o cachorro. Não podemos aceitar. Ótimo, Sérgio. Obrigado mais uma vez. Vamos
entrar agora com a nominata, né, que eu havia prometido, da chapa, para apresentar os demais diretores. Quando a Cândida já estiver pronta aí para falar, é só me avisar que a gente coloca ela no ar. Vamos lá para a nominata? Bom, pessoal, a chapa 3 Avançar, ela tem história, ela tem proposta, ela tem conquista. Essa é a nossa diferença. E esses são os colegas que, junto conosco, junto comigo, com a Cândida, Maria Cândida e com o Sérgio Aurélio, vamos novamente fazer com que o nosso cargo seja valorizado e a receita seja fortalecida. Vamos então aos demais colegas. Na nossa diretoria de comunicação social, nós temos o Marcos Fernandes Marinho e o Antônio Ferreira dos Santos. Na nossa diretoria de assuntos parlamentares e assuntos de aposentadoria e pensões, José Castelo Branco Bessa Filho e José Raimundo Melo e Leite. Diretor adjunto de Plano de Saúde, a diretoria do Plano de Saúde. Nós temos o Edis Marcondes Nascimento e o Oséias Coimbra Júnior. Por favor, pode passar. Como secretário-geral, Divino Deoni Dias Borges, diretor-secretário Mário Pereira de Pinho Filho, diretor de Administração e Finanças César Araújo Ramos, primeiro diretor adjunto de Administração e Finanças Reginaldo Marques Botelho, e o Clóvis Francisco Braga como segundo diretor. Na diretoria de assuntos jurídicos, nós temos Sebastião Braz, Cunha dos Reis. Por favor, pode passar. Está meio fora de ordem. Diretor de assuntos parlamentares, na diretoria de assuntos parlamentares, nós temos Antônio Elias de Oliveira Costa, e o diretor adjunto, João Berjas. Na diretoria de defesa da Justiça Fiscal e Seguridade Social, José de Carvalho Filho. Diretor de Relações Internacionais e Internacionais, Reinaldo Brito da Silva. Diretores suplentes, José Devanir de Oliveira, Albino Dalla Vecchia e Edson Vieira. Na diretoria de assuntos jurídicos, além de Sebastião Braz, vocês vão nos perdoar, nós estamos fazendo ao vivo e ficou meio fora de ordem. Mas na diretoria de assuntos jurídicos, além de Sebastião Braz, nós temos o Carlos César Coutinho Catalar e a Paula Francinete de Santana Tavares. Na diretoria de defesa profissional, Genidalto da Silva Paiva e João Eudes da Silva. Na diretoria de estudos técnicos, Antonieta Pires Sampaio Fraustes e Hélio José Canoves. Pode passar. Acabou? Então tá. Saiu, ficou um pouco fora de ordem, mas live, meu amigo, é dessa forma, acontece. Então eu peço mil desculpas a vocês e pela ordem aqui do nosso roteiro, nós vamos ter agora a entrada dos vídeos de apoio. Então eu peço a vocês que possam agora junto conosco ver os vídeos de apoio que serão exibidos e a gente volta já já para começar então com as perguntas e o debate sobre a conjuntura e as necessidades para a valorização do nosso cargo e para fortalecer a receita. Vamos aos vídeos. Olá, eu sou Ana José afiliada nessa. Pequeno. Ok. Resgatar tantas perdas arduamente conquistadas. A Chapa 3 tem representatividade, trazendo colegas experientes e de todos os segmentos, sejam ativos, previdenciários, aposentados e outros. Sem dúvida, vamos de 3. Brasília, ativo, voto na Chapa 3 Avançar, por ela apresentar as melhores propostas para a categoria. E eu venho aqui deixar o meu apoio para a Chapa 3, liderada pelo colega Cláudio Damasceno. Em primeiro lugar, pela equipe reunida nesse grupo, que são pessoas que nós conhecemos e reconhecemos pelos seus valores. Em segundo lugar, pelo trabalho já realizado à frente do sindicato por 2 mandatos. Eu reconheço que é um trabalho muito mais vitorioso, muito mais consistente
e sintonizado com aquilo que eu acredito do que o que nós temos hoje. Então, meu apoio é para a chapa 3. Sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e entrei na Receita em 1992 como TTN. Em 1998, assumi como fiscal de contribuições previdenciárias e atualmente estou na SAFIS da DRF Anápolis, Goiás. Hoje, 10 de agosto de 2021, tomo a liberdade de registrar aqui meu voto de confiança para a chapa Avançar, a chapa 3, para o nosso Sindifisco. A chapa 3, na minha percepção, representa a chapa do possível. A chapa que conta com auditores com competência, experiência, dedicação e equilíbrio suficientes para, sendo direto e reto, alcançar e entregar os melhores resultados factíveis para toda a categoria. Chapa 3, a chapa do possível, a chapa do pé no chão, a chapa do factível. Chapa 3, chapa Avançar, tenho meu voto. Saúde e paz para todos e todas. Eu trabalho na delegacia da Receita Federal em Anápolis. Eu sou do concurso de 2001 e venho aqui manifestar meu apoio pela chapa 3 Avançar, em razão dos trabalhos que eles efetuaram, né, pela categoria, principalmente na campanha salarial, onde houve mudança de governo, aquela negociação do bônus. Então eu venho aqui manifestar meu apoio para que eles possam retomar a campanha salarial e concluir a regulamentação do bônus para toda a categoria. Um abraço a todos. Bom, primeiro agradecer a todos os colegas que manifestaram o apoio à nossa chapa 3 Avançar. Dizer a vocês que estamos, claro, aguardando mais vídeos e quem quiser enviar, nós divulgaremos isso nas redes sociais, mas lá no Instagram, no Facebook, já tem o endereço para que vocês possam enviar esses vídeos, né? Então, agradeço a todos. Por um pequeno erro técnico, acabou não aparecendo o nome das pessoas, mas esses vídeos serão divulgados a partir de amanhã e aí sim já terá o nome de todo mundo, enfim. Esses erros técnicos acontecem e eu peço desculpas a vocês. Vamos então começar. A Cândida já está de volta? A Cândida já está... A gente está podendo falar com a Cândida? Ela ainda está com problema no áudio. Pede ela para ver se ela ativa o microfone. Cândida, ativa o microfone, por favor. Estamos com um problema no seu áudio. Você tem que ativar o microfone. Não conseguimos te ouvir ainda. Não conseguimos te ouvir. Ainda não está conseguindo. Vamos então começar as perguntas, responder as perguntas que estão chegando. Pergunta de Patrício Zeloso. Há uma versão de que tanto a chapa 1 quanto a chapa 3 são, abre aspas, farinha do mesmo saco, fecha aspas, e que o Pedro Delarry é o grande mentor do grupo. Qual a influência dele na chapa 3? Patrício, primeiro, obrigado por enviar a pergunta. É uma excelente oportunidade para que a gente possa rebater algumas questões que estão circulando nas redes sociais. É preciso lembrar que a chapa 3 Avançar é composta de pessoas que já militam no sindicato há muito tempo e também de pessoas novas, né? Pessoas que estão agora chegando para dar uma contribuição para a atividade sindical. Mas aquelas pessoas que já estão militando no sindicato na chapa 3, elas, inclusive eu, fazíamos parte de um grupo chamado Opinião Unidade, que foi criado ainda em 2009, na primeira gestão do Sindifisco Nacional, né, com colegas
da Receita Federal e colegas da Previdência Social, auditores fiscais da Previdência Social, auditores fiscais da Receita Federal. Naquela oportunidade, as duas gestões, as últimas gestões, tanto do NAFIS Sindical quanto da FENAFISP, se uniram e formaram um grupo chamado Opinião Unidade, que inclusive venceu as eleições a partir daquele momento. Então, não há como negar que nós temos uma história juntos, né? Eu trabalhei durante muito tempo no sindicato, né? Ao lado do Pedro Delarry, né? Da mesma forma que vários integrantes da Chapa 1 e da nossa Chapa 3, como eu disse, também participaram. O Sérgio Aurélio, por exemplo, era da gestão da FENAFISP, da última gestão da FENAFISP, e junto com o colega Lupércio da época, Pedro Delarry e tantos outros, formaram o Grupo Opinião Unidade. Então, realmente, nós construímos uma história no Sindifisco Nacional, uma história que trouxe muitas vitórias, inclusive o subsídio em 2008, quando ainda não éramos sequer Sindifisco Nacional, mas que a última gestão da FENAFISP, da qual o Sérgio Aurélio fez parte, e a última gestão do NAFISP, da qual o Pedro Delarry fez parte, conquistou o subsídio e com isso nós conquistamos a paridade. Então nós temos uma história juntos, né? Nós temos uma forma de pensar que em algumas questões do sindicato são parecidas, né? A questão da legitimação social, por exemplo, nós entendemos que a legitimação deve se dar apenas nas questões que dizem respeito ao cargo e, por exemplo, na questão do bônus de eficiência, mas as semelhanças param por aí, né? O que nos diferencia do grupo da Chapa 1 são duas coisas que eu gostaria que você refletisse. A primeira é que nós temos conquistas para mostrar. E eu já mostrei aqui todas as nossas conquistas ao longo na campanha de 2015 a 2018. E o segundo ponto que nos diferencia é que nós sabemos conduzir a categoria para uma mobilização. Isso está faltando, porque nós da Chapa 3 Avançar conduzimos a categoria na maior mobilização da sua história. E num momento nós nos omitimos nas lutas que a categoria teve que enfrentar enquanto éramos direção nacional, que é o que nós não temos visto agora. Como bem disse o Sérgio Aurélio, nós temos hoje uma não DEM, né? É uma direção nacional perdida na sua própria arrogância, uma direção nacional que não sabe mobilizar, e isso está comprovado agora, uma direção nacional que se omite, como se omitiu na luta contra a reforma da Previdência. Então, há semelhanças? Há, mas há diferenças cruciais naquilo que a Chapa 3 pode fazer e já fez. Sérgio, você quer comentar alguma coisa a respeito dessa pergunta, antes de passarmos para a próxima? Sérgio Aurélio, me ouve? Não? Vamos passar para a próxima pergunta, então. Vamos lá. E só complementando. Qual a influência do Pedro Delarry nessa Chapa 3 Avançar? Zero. Nenhuma, né? Nós tivemos uma história no sindicato, mas, como eu disse, em 2017, ainda como DEM, nós rompemos, houve um racha na diretoria executiva nacional e de lá para cá, né, nós criamos o Grupo Avançar em 2018 para disputar as eleições naquela época e o grupo do Pedro Delarry foi se alinhar no grupo da Chapa 3 daquele momento, que hoje é a atual direção nacional. Então o Pedro Delarry não tem nenhuma influência, eu o respeito, né, até porque nós tivemos como eu disse, uma história junto do sindicato, uma história de sucesso, uma história de trazer conquistas para a categoria, mas hoje nós estamos em lados completamente diferentes. Sérgio, por favor, quer complementar? Quero sim, Cláudio. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, pode falar. Olha, nós não podemos e não vamos negar nunca a nossa história. Nós sabemos como foi, por que e quando criamos o Grupo Opinião Unidade. Na realidade, esse movimento, como bem sabemos, surgiu bem antes da fusão dos fiscos. Uma fusão complicada, onde os auditores da Previdência, desde 2006, resolveram que a fusão seria um bom negócio. Não vou entrar no mérito se foi ou se não foi, mas a categoria, os auditores fiscais da Previdência Social, acreditavam que a fusão, a criação da Super-Receita, era a melhor saída. Infelizmente, naquele momento, o grupo, hoje ligado à Chapa 2, que dirigia o NAFISP sindical,
achou por bem trabalhar contra essa fusão e trabalhou muito pesado, jogou muito pesado contra nós, auditores fiscais da Previdência Social. Quando da fusão, ou antes da fusão, na realidade, houve a medida provisória, primeiro, que fez a fusão, que não foi aprovada no Congresso, que caducou, mas o dirigente da Receita Federal, o Rachid, à época, passou também a ser o secretário da Receita Previdenciária. E por isso, nós unificamos a nossa luta, mesmo não havendo fusão sindical. À época já tinha saído a direção anterior, que o Carlos André era o presidente, e o presidente do Anafisco Sindical era o Pedro. Trabalhamos juntos, sim. Fizemos uma grande mobilização, unimos as categorias, criamos o Sindifisco Nacional, tivemos 2 gestões juntos, mas depois se separou. Sempre lembrando, ao contrário do que muita gente acha, Pedro é uma pessoa que eu respeito, mas nós, que viemos da Previdência Social, sempre tivemos a nossa maneira de fazer política e nunca fomos, apesar de respeitar muito, crias do Pedro, como dizem. Nós sempre tivemos a nossa independência e continuamos agindo independente. Dentro do Grupo Avançar, achamos que é o que mais perto daquilo que é opinião e unidade. Porque o que nós precisamos hoje na classe, antes de qualquer coisa, é de unidade. Se nós não reconstruirmos a unidade, não conseguiremos nada. E temos que fazer um pacto. Passadas as eleições, vamos caminhar juntos, vamos discutir juntos. Não vamos fazer como houve. A categoria aprova uma questão na Assembleia Nacional, uma parte não aceita aquela posição e vai levantar a questão da indústria da multa dentro do Congresso Nacional. Depois reclamam porque da dificuldade de regulamentar o bônus. Porque, por um lado, seguindo a decisão das assembleias, seguindo a decisão da classe, aprovada em assembleias, defendiam o bônus, outros vinham dizer que o bônus significaria a criação da indústria da multa. Como nós, auditores fiscais, não fôssemos honestos e competentes, como se fosse fácil forjar e manter um auto de infração. Quem falou isso, provavelmente há muito tempo, não sabe o que é emitir um auto de infração, não sabe o que é emitir uma notificação fiscal, não sabe o que é encarar o contribuinte. Nós precisamos resgatar isso e precisamos, sim, unidos, ir para a luta, ter divergência, mas temos que manter o respeito e, principalmente, visar o bem comum do auditor fiscal. Não tenho nenhum remorso em dizer que participei do Opinião Unidade com muito orgulho. Estou bem encaminhado no Avançar, que é um grupo bem próximo daquilo que a União Unidade pensava. Valeu, Sérgio. Obrigado. Vamos à próxima pergunta. A gestão 2014-2018 é acusada de fechar o acordo com o Rodrigo Maia em 2018 e ter com isso acabado com a mobilização da categoria, trazendo a não regulamentação do bônus de eficiência. O que você tem a dizer sobre isso? Eu já comentei em alguns grupos de WhatsApp que a gente precisa sempre analisar a conjuntura. Quando nós fomos conversar com o deputado Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, em junho de 2018, a conjuntura externa política era de um governo Michel Temer fraco, né, com pedidos de impeachment na mão do Rodrigo Maia, que naquele momento se apresentava não apenas como presidente da Câmara, mas como primeiro-ministro do governo. Muitos o apontavam dessa forma. E aí, quando nós estávamos já praticamente há 2 meses do início das eleições presidenciais, o que faria com que naturalmente o governo refluísse em qualquer iniciativa política, ainda mais com relação a salário de servidores, era um governo neoliberal, como vocês sabem, nós, fruto das informações que nós tínhamos vindas do governo, né, nós apuramos que, na verdade, nós tivemos uma reunião uma semana antes, isso está no site do Sindifisco Nacional, no dia 18/6, nós nos reunimos com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. E naquela oportunidade o ministro disse que uma das dificuldades para a regulamentação do bônus de eficiência
estava justamente na Câmara dos Deputados. E nós conseguimos apurar que essa dificuldade ela estava centrada em dois personagens. O Rodrigo Maia, então presidente da Câmara dos Deputados, e o Arthur Lira, que hoje é o atual presidente. Então nós conseguimos apurar que esses dois personagens pressionavam o governo a não regulamentar o bônus. Então nós fomos atrás justamente de buscar uma reunião com o então presidente da casa, o Rodrigo Maia, e conseguimos no dia 26 de junho essa reunião na casa do presidente da Câmara, lá em Brasília. Não foi a primeira oportunidade que nós conversamos com ele, mas nessa oportunidade, o Rodrigo Maia nos confidenciou que sim, ele havia dito ao governo que não era para regulamentar o bônus de eficiência, porque a greve dos auditores fiscais estava trazendo transtornos para setores empresariais que viviam reclamando com ele, presidente da Câmara, e, portanto, ele, que, conforme ele mesmo disse, nunca teve voto de servidor, né, entendia que se nós quiséssemos ficar parados o tempo que quiséssemos, para ele não aconteceria nada, porque a eleição estava chegando, mas ele nunca precisou de voto de servidor, portanto, para ele podíamos ficar em greve o tempo que quisesse, mas o bônus também não seria regulamentado. Isso foi dito para nós, para mim, né, para o Luiz Henrique, que na época era o segundo vice-presidente, e para a Maíra, diretora de Assuntos Parlamentares, e o Devani, né, os dois diretores parlamentares, na residência do Rodrigo Maia. E aí ele propôs que se nós suspendêssemos a greve, ele iria conversar com o governo para mostrar que já não havia mais resistência. Então o acordo era suspender a greve e ele então diria ao governo que ele já não seria mais o problema e, portanto, não teria mais qualquer preocupação do governo com a Câmara dos Deputados. E isso foi feito. Nós propusemos à categoria esse acordo porque nós estávamos diante do impasse. Se o Rodrigo Maia não comunicasse ao governo sobre a sua decisão, nada aconteceria, porque o governo era um governo fragilizado, um governo que estava sob influência do presidente da Câmara dos Deputados. A categoria aprovou, suspendeu por 30 dias. Vejam, a Assembleia não cancelou a greve, não terminou a greve. Houve uma suspensão por 30 dias para que o governo, então, para que o presidente da casa pudesse, o presidente da Câmara, pudesse fechar acordo com o governo, e o prazo que nós demos foi de 30 dias. Tanto que no dia 7 de agosto, também está no site do Sindifisco Nacional, eu fiz uma declaração para a categoria, através de um vídeo da TV Sindifisco, conclamando a categoria a retomar a mobilização, porque o prazo de 30 dias já havia se esgotado e a regulamentação não havia saído. Claro, alguns vão dizer, olha, mas ali a categoria já havia arrefecido, a mobilização já havia arrefecido. Sim, é verdade. Isso realmente deve ter acontecido, até porque nós já estávamos, como eu disse, em plena campanha presidencial, né? Já havia, e também campanha eleitoral do sindicato, e aí as dificuldades foram maiores. Agora, olhar hoje, né, é fácil a gente dizer, olha, a diretoria daquela época errou. Mas será que realmente, no momento que nós tomamos a decisão de propor a categoria e ela compreendeu e suspendeu o prazo, né, será que isso foi um erro naquele momento? Eu considero que não. Eu acho que nós tomamos uma decisão enquanto diretoria e a categoria seguiu a direção nacional. Uma coisa que nós nunca faremos enquanto diretoria executiva nacional será a omissão. Isso jamais aconteceu no período que nós estivemos lá e nós não faremos isso de 2022 a 2024. Nós tomaremos decisões, podemos até errar, porque erros acontecem, mas jamais nos omitiremos, como é o caso que está acontecendo agora com a atual direção nacional. Então, Sérgio Aurélio, você quer acrescentar alguma coisa em relação a essa pergunta? Oi, Sérgio, me ouve? Na realidade, Cláudio, todos nós sabemos que a dificuldade de dirigir um movimento de paralisação é muito complicado. E chega um momento que, às vezes, nós temos que dar um recuo. E é melhor recuar com um acordo, mesmo não sendo um acordo ideal, do que continuar caminhando e não ter acordo nenhum.
Porque, bem, como você bem disse, entrando o período eleitoral, a Câmara não votaria mais nada, nada mais avançaria. E, com o primeiro-ministro à época, o Maia, dizendo para o governo não regulamentar nada, como a gente poderia fazer? Todos somos testemunha que aquele movimento que já vinha de muito tempo realmente estava se esvaziando. E era o perigo de a gente acabar saindo sem nenhum acordo. Teve que se tomar uma decisão. A categoria acabou compreendendo. Foi a decisão ideal? Claro que não foi, mas foi a decisão do possível. Como disse um dos nossos apoiadores que postou um vídeo, essa DEM vai procurar sempre o possível, não o impossível. Aquilo que nós queremos sempre é mais perto, é mais longe do que aquilo que a gente consegue. Mas nós temos que continuar avançando nas nossas pautas, um passo de cada vez, em vez de retroceder. Foi como eu considerei naquele momento. Ok, obrigado, Sérgio. Cândida, nos dê o hora da graça agora para que a gente possa lhe ouvir. Se você quiser comentar também já essa pergunta, se tiver ouvido, mas esteja à vontade, fale conosco. Estão me ouvindo agora? Agora sim, em alto e bom som. Só fixe o celular para não ficar balançando, mas a gente está te ouvindo. Ai, que bom, que bom. Olha, boa noite, Cláudio, boa noite, Sérgio Aurélio, boa noite, colegas do Brasil inteiro. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente na chapa 3, avançar. Vamos avançar a categoria. Nós precisamos reaver nosso ânimo. Nós estamos desalentados, muito desalentados. E é preciso que essa categoria volte a ter vontade de participar, vontade de lutar. E é isso o mais importante nesse momento, com tantas ameaças vindas de todos os lados. Esse grupo que está na atual DEM já provou que não tem ânimo para a luta. E nós temos histórias de conquistas, e essas histórias nos identificam e nos reconhecem como aqueles que sabem fazer a luta. Então, é essa a minha mensagem, e vamos em frente. Em breve falarei mais um pouco. Ok, vamos à próxima pergunta. Valeu, Cândida. Vamos à próxima pergunta. Parte da categoria acusa vocês de, ao aceitar o bônus e a escalinha, vender os aposentados e quebrar a paridade. Explique isso. Essa é mais uma das muitas falácias que foram construídas ao longo daquela campanha de 2016, do mandato de 2016 a 2018, na verdade 2014 a 2018, e que circulam pelas redes sociais. Excelente pergunta, porque a gente pode esclarecer mais uma vez essa questão. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas quando nós iniciamos as negociações com a Receita Federal e com o Ministério do Planejamento, nós tivemos a primeira reunião em, se eu não estou enganado, dia 16 de agosto de 2015. Naquela oportunidade, 14 de agosto, perdão, nós tivemos uma reunião no dia 13, lá no Ministério do Planejamento, na qual o secretário de então, o então secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, estava presente. Estava também presente o Sérgio Mendonça, que era o secretário de Relações do Trabalho, e o Sindifisco Nacional estava lá. Eu estava lá nessa reunião. No dia 13 de agosto, o governo não apresentou nenhuma proposta. Voltamos então no dia 14 de agosto, quando finalmente o Rachid, o secretário Jorge Rachid da Receita Federal, traz a proposta de um bônus de eficiência, né, a exemplo dos honorários sucumbenciais da AGU, um bônus de eficiência baseado em metas institucionais, entretanto quebrando o subsídio, né, transformando em vencimento básico, mas com 0%, nada para os aposentados. Essa era a proposta do governo. Eu lembro que naquela oportunidade também perguntei ao secretário Jorge Rachid se havia, na proposta do governo, algum atendimento de algum item
da nossa pauta remuneratória, e o secretário disse que aquele não era o momento para se conversar sobre aquilo, que o que ele tinha apenas era um bônus de eficiência e com 0% para o aposentado. Né? E naquela oportunidade eu disse ao secretário que eu não queria nem ver a proposta, né? Porque nós já havíamos decidido em assembleia de que não aceitaríamos uma proposta que não contemplasse o bônus de eficiência e a paridade para os nossos aposentados. Saímos da reunião, né, dizendo ao governo que quem tinha pressa a partir daquele momento era o governo e não os auditores, que já estavam mobilizados, que certamente continuariam suas ações de mobilização. Fui acusado, inclusive, fui muito contestado por vários colegas da Ativa que disseram que eu não poderia ter feito aquilo, né, de que, na verdade, eu tinha que colocar a proposta para a Assembleia, e eu mostrei para eles, embora eles não aceitassem naquele momento, muitos colegas conversaram comigo, enfim, nas redes sociais, no WhatsApp, etc., dizendo que eu não poderia ter feito aquilo, ou seja, criou-se um desgaste com a direção nacional, mas eu mostrei que eu estava cumprindo uma decisão de Assembleia. Uma direção executiva nacional, ela não decide pela categoria, ela representa a categoria. E eu estava naquele momento representando a minha categoria, que havia decidido em Assembleia que eu não poderia aceitar uma proposta como aquela. Vejam, nós não vendemos ninguém. Nós cuidamos, sim, de, primeiro, defender a paridade e de defender o que estava previsto na Assembleia. Passado algum tempo, em outubro daquele mesmo ano, houve um CDS, teve uma proposta, e a partir daquele momento, com a decisão da Assembleia, ficou decidido que qualquer proposta deveria ser levada para a Assembleia. E aí, em fevereiro de 2016 exatamente, nós fizemos as duas maiores assembleias da história do nosso sindicato, né, sendo que em março, 7 de março de 2016, a última assembleia com 10.100 pessoas, maior assembleia da história, nós decidimos fechar o acordo. Mas era o mesmo acordo que o Rachid havia apresentado? Não. Graças à nossa iniciativa de rejeitar aquela proposta, o governo trouxe para nós algo que ele não havia trazido, não havia apresentado para a AGU. Vejam, a AGU havia aceitado uma proposta que dizia que para os aposentados dele seria 0% dos honorários sucumbenciais. Esse foi o projeto da AGU, que inclusive foi enviado para o Congresso. Mas para o Sindifisco Nacional, o governo apresentou uma proposta que contemplava o bônus de eficiência e trazia para os auditores aposentados e pensionistas um escalonamento, a chamada escadinha. Vejam, a proposta do governo mudou. Não foi a direção nacional que criou a escadinha. Foi o governo quem apresentou uma proposta substancialmente diferente da que havia apresentado para nós em setembro de 2015 e diferente do que havia apresentado para a AGU. E a categoria decidiu aceitar a proposta. E aí a AGU, durante a tramitação do seu projeto de lei, que chegou primeiro no Congresso, conseguiu incorporar na sua proposta a escadinha ou escalonamento que foi proposto para nós, fruto da pressão do Sindifisco Nacional. Nós não conseguimos a paridade na negociação, mas conseguimos o escalonamento que não havia sido oferecido nem para a AGU. E depois a AGU conseguiu incorporar também na sua proposta. Então essa história de que a direção nacional vendeu os aposentados, ela é falsa, porque nós, enquanto podíamos, defendemos sim e sequer vimos a proposta. Porém, logo depois veio a Assembleia que mudou o entendimento e nós fomos obrigados a colocar a proposta. E aí encaminhamos a favor essa proposta, sim, porque já havia um processo de impeachment em curso, de afastamento da presidente Dilma Rousseff, e, portanto, o cenário havia mudado completamente. Se não aceitássemos aquela proposta, certamente ficaríamos de fora de qualquer outra proposta. Passar a palavra para o Sérgio, depois para a Cândida agora. Cândida, se quiser falar alguma coisa sobre isso, e depois para o Sérgio Aurélio. Cândida, as mulheres primeiro. Quer acrescentar alguma coisa a essa resposta? Não, só dizer que a gente
tem a verdade do nosso lado e que nós fizemos o possível para trazer para a categoria a melhor proposta e sem desistir de ouvir a categoria e sempre trazendo a transparência para todas as nossas ações, em todas as nossas lutas. E temos o compromisso de continuar isso, tá? É isso que eu tenho a dizer. Ok, Sérgio, quer acrescentar alguma coisa? Quero sim, porque inclusive, Cláudio, é bom resgatar que em 2008, naquela greve de 2008, a greve histórica, quando ainda não havia fusão sindicato, nós conseguimos a aprovação do subsídio. E para me lembrar que naquele momento a Chapa 2 também foi contra o subsídio. Como foi contra o bônus, mas também naquele momento foi contra o subsídio. E naquele momento, o subsídio era um grande avanço. Nós estávamos separando do carreirão. Mas acontece que logo depois que nós criamos o subsídio virou produto de feira. E todo mundo foi para o subsídio atrás da Receita Federal. Garantir a mobilização da Receita Federal para dar ganhos aos vencimentos deles. E naquele momento, se você lembra, a gestão do sindicato, com o auxílio, acho, de um companheiro, de um colega de Sergipe, surgiu aquela tabela mostrando que nós estávamos no 25º lugar, 26º lugar, entre os 28 fiscos, considerando os fiscos estaduais. Aquilo foi um choque tão grande que a própria Receita viu que a gente estava defasado no tempo, que estava perigoso os auditores fiscais estarem tão mal remunerados. Mas surgiu a questão. Agora está todo mundo no subsídio. Se eu aumento o subsídio para vocês, tem que aumentar para todo mundo. Eu não posso dar aumento diferenciado para os auditores fiscais. Vão cair de pau, afinal, todos dizem que vocês já são os privilegiados. Aí, no final de 2012, naquela negociação, começou-se a surgir a ideia de se criar um tipo de gratificação, que acabou ganhando o nome de bônus de eficiência. E que nós dissemos, no início das nossas negociações, que seria paritário para todos. Essa foi a situação, que culminou em 2016, com isso que você disse, com essa aprovação. Inclusive, para lembrar os colegas, eu votei a favor do bônus, mas quando foi apresentada a escadinha, que foi proposta pelo governo e aprovada em assembleia pela categoria que tinha que ser apresentada, eu votei contra a proposta da DEM, Cláudio. Mas isso não me deu o direito de trabalhar contra o que foi aprovado pela Assembleia. Não aprovei a escadinha, mas achei que era uma decisão da categoria e cabia a nós, gostando ou não, aceitá-la. Não fazer como várias pessoas fizeram, de ir lá no Congresso falar mal dos auditores fiscais, e que reflete até hoje na nossa carreira, que reflete até hoje nesses ataques que a Receita Federal tem sofrido, nas suas competências, na sua administração, e estamos tendo que correr atrás de novo. Se nós tivéssemos aceitado o que a categoria decidiu, mesmo se não concordássemos, provavelmente estaríamos em uma situação muito melhor que estamos hoje. Não estaríamos correndo ainda atrás da regulamentação do bônus. E hoje, é bom lembrar, eu preciso saber o que a Chapa 2 pensa sobre o bônus. Uns dizem, vamos esperar e tentar regulamentar. Até quando? Vamos fazer outra assembleia? Qual é a decisão? A Chapa 3 não esconde o que fala, como você bem disse. Queremos a regulamentação por decreto, porque é a única situação possível agora. Um projeto de lei no Congresso Nacional atual pode nos dar bônus zero.
pode estar até para os ativos, não fala apenas para os aposentados, que a situação para nós, né, conjuntura atual, nesse Congresso Nacional, está ruim demais. E a nossa não-DEM achou que ia nadar de braçada nesse Congresso e nesse governo. Provou que não. E nós só podemos fazer isso mobilizados. E mobilizaremos a partir do 1º de janeiro, do dia 2 de janeiro. Mas, nesse momento, eu acho que a saída é regulamentar o bônus com escadinha via decreto. Depois, criar condições de conjuntura para levá-los para todo mundo. Afinal de contas, se ele for pago a todos de maneira igual, não tem problema nenhum, porque o valor é o mesmo. Pode diminuir agora para os ativos e aumentar para os aposentados. Mas temos que lembrar aos ativos, mesmo aqueles que não têm paridade, que o bônus vai te acompanhar na aposentadoria. E quanto maior ele for para os aposentados, melhor é para o ativo de hoje. Por isso, eu acho que estamos todos no mesmo barco. Perfeito. Vamos à próxima pergunta? Pergunta da Célia Vieira, do Recife, Pernambuco. Vocês poderiam, de forma sucinta, descrever em que o bônus é melhor do que o subsídio? Célia, obrigado pela pergunta. Vamos tentar aqui fazer essa diferenciação. Olha, o subsídio, como eu disse, foi uma conquista em 2008. Né? Naquele momento, nós tínhamos a necessidade de fazer uma recuperação, uma recomposição do nosso salário, um reajuste, né, da nossa remuneração. E o subsídio trouxe não só esse reajuste, né, mas também trouxe a paridade, né, porque nós tínhamos diversas gratificações incorporadas, algumas que previam, que também eram pagas aos aposentados, outras que não eram pagas na sua totalidade. Nós tínhamos diversos anuênios e outras vantagens que faziam com que a remuneração do auditor variasse muito entre os próprios auditores, né? Então o subsídio vem como uma demanda da categoria e aquela gestão de 2007, 2009, como bem disse o Sérgio, última gestão da FENAFISP e última gestão do NAFISCO, inclusive eu fazia parte dela, né? Conseguiu trazer o subsídio e com isso a paridade. Só que logo depois, passado 4 anos, a categoria percebeu que o subsídio já nos engessava, porque de uma forma, de maneira informal, o governo acabou vinculando a nossa remuneração a de outras carreiras que também passaram a receber por subsídio, né? E ao dar qualquer reajuste para nós, isso fatalmente era estendido para demais carreiras. Então isso fazia com que o governo não pudesse fazer grandes reajustes, porque isso impactava na folha como um todo. Ao mesmo tempo, nós fizemos um estudo com os fiscos estaduais e até municipais, no qual nós percebemos que nós estávamos lá em penúltimo lugar nesse estudo, né? Com os 26 estados e mais o Distrito Federal e nós estávamos em penúltimo lugar, e que esses fiscos estaduais, eles recebiam por vencimento básico e tinham atrelado a isso uma parcela variável, um bônus de eficiência, que fazia com que a sua remuneração fosse muito superior à remuneração recebida pelos auditores fiscais. Então a categoria, em 2012, aprovou que fossem feitos estudos para que nós pudéssemos, então, implementar um bônus de eficiência, uma parcela variável, que fizesse com que a nossa remuneração ficasse mais próxima do que recebiam os fiscos estaduais naquela época. E aí nós decidimos, então, enveredar na Receita Federal, né, discutir com a Receita Federal. Isso foi feito em 2013, nós conseguimos sair com a proposta de lá, e aí 2014, 2015, negociação com o governo e conseguimos implementar. O bônus de eficiência, ele diferencia do subsídio, porque, como eu disse, o subsídio é uma parcela única, ele acaba engessando. Para vocês terem uma ideia, nesse estudo, se eu não estou enganado, dos 27 fiscos estaduais e mais o Distrito Federal, apenas 2 estados eram remunerados por subsídio, né? Então, o bônus de eficiência, ele dá a possibilidade
de cumpridas as metas institucionais, metas que não são individuais, são metas coletivas, metas aferidas do órgão, nós possamos ter uma remuneração variável e os estudos garantiam naquela época e ainda hoje garantem que se atingidas as metas, como nós sempre as atingimos, inclusive né, em períodos difíceis da economia, etc., se atingidas essas metas, o valor pode ser muito superior ao valor de R$3.000 que hoje está fixo para os auditores ativos. Então, essa é a grande diferença do bônus de eficiência, além do fato de nós não estarmos vinculados né, ou presos a constantes negociações de remuneração com o governo federal. Ele te dá essa liberdade de poder, ao longo do tempo, ter uma remuneração condizente, sem necessariamente enfrentar todo um processo de negociação com o governo da época. A exemplo do que acontece hoje com as carreiras jurídicas do Poder Executivo Federal. Sérgio, quer falar? Vou começar pelo Sérgio agora. Sérgio, quer acrescentar alguma coisa em relação a isso? É isso aí, Cláudio. Na realidade, a gente voltou para o vencimento básico, foi para separar do carreirão, o que é uma demanda sempre que a categoria briga por tal. Fomos para o subsídio para sair do carreirão, voltamos e, como você bem lembrou, as carreiras atrelaram o vencimento deles ao nosso subsídio. Banco Central, o núcleo de gestão, ou seja, os auditores fazem a greve e nós ganhamos. Tivemos que sair. E a categoria sempre reclama quando a gente fica atrelada a todos. O bônus de eficiência foi a maneira que nós encontramos para desatrelar do carreirão e podemos fazer a nossa mobilização. Mas isso exige uma ADEM atuante, uma ADEM que converse com a classe o tempo inteiro, que não tenha medo de esconder a cara, de apanhar se for preciso, mas uma ADEM que conte sempre com o auditor fiscal, porque o auditor fiscal é que faz o fim de fisco forte. É sempre bom lembrar também que muitas pessoas confundem subsídio com garantia de paridade. Isso é um grande erro. Primeiro porque existem carreiras hoje que têm como forma de remuneração o subsídio, mas que não garantem, mas não tem garantido a paridade. Um exemplo, a própria Advocacia Geral da União recebe por subsídio, mas lá existe um honorário sucumbencial que não é pago de forma paritária para ativos e aposentados. No Poder Judiciário, por exemplo, você tem também a carreira dos magistrados e procuradores que são remunerados por subsídio, mas têm tantas vantagens atreladas que muitas vezes só são pagas para os magistrados da ativa, não para os outros magistrados aposentados. Né? São indenizações, etc., que acabam fugindo um pouco da questão. Vamos então agora passar a palavra para a Cândida. Cândida, quer acrescentar alguma coisa em relação a isso? Cláudio e colegas, eu acho que a nossa categoria está presa a um passado que foi bom lá no passado, certo? Em relação a subsídio. Mas, como você bem disse, hoje nos deixa sem nenhuma possibilidade de estar negociando com o governo a cada ano, né? Então, não existe outra maneira senão avançarmos na regulamentação do bônus através de decreto e depois batalharmos pela paridade no bônus. É por aí, minha gente. Os colegas também estão desalentados porque em 2 anos e 7 meses, a atual DEM, o que fez para regulamentar o bônus? Nada. Essa DEM que aí está alega que a pandemia impediu de ações mais diretas, alega que o TCU também amarrou as ações deles. Mas, gente, a gente não pode esquecer que nós tivemos um período terrível e nós vencemos todas aquelas dificuldades, tá? Claro que a gente podia fazer alguma coisa mais. Claro que essa DEM que aí está não fez porque é incompetente. Me perdoem os colegas, mas é incompetente. É isso. Lembrar, muito também se diz, pelo menos na plataforma da chapa,
né, da Chapa 1, de que eles enfrentaram a conjuntura mais difícil da história do sindicato. É bem verdade que nós temos a pandemia, nós tivemos a questão do TCU, mas é um pouco de exagero dizer que foi a conjuntura mais difícil, porque conjuntura difícil sempre nós teremos que enfrentar. Isso é uma realidade para os servidores públicos, e isso certamente não vai deixar de acontecer nos próximos anos. Nós tivemos uma conjuntura, a meu ver, até muito mais difícil do que a atual DEM está enfrentando. Nós tivemos 2 governos. Nós começamos com o governo do PT, Dilma Rousseff, e terminamos com o governo do Michel Temer, o governo neoliberal que impôs o teto, a PEC dos gastos e que restringiu ao máximo os ganhos dos servidores públicos, né? Nós passamos por 4 ministros da Fazenda. Vamos contar? Joaquim Levy, vocês devem lembrar, Nelson Barbosa, Henrique Meirelles e Eduardo Guardia. 4 ministros da Fazenda. 3 ministros do Planejamento. Começamos com o Nelson Barbosa, passamos pelo Diogo Oliveira e terminamos com Esteves Conago. Ou seja, nós tivemos vários interlocutores ao longo do processo e nem por isso deixamos de obter, graças à mobilização e à força da categoria, os resultados que nós apresentamos no início da live. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta de José João Bernardes. O Sinifisco participou de algum modo nessa proposta de reforma do imposto de renda? Bernardes, essa é uma pergunta que deveria ser feita para a atual direção nacional. Mas enquanto nós éramos... Agradeço pela pergunta, evidentemente, José João Bernardes, de Mato Grosso, mas de Cuiabá e Mato Grosso. Mas quando nós estivemos na direção nacional de 2014 a 2018, nós sim fizemos questão de levar as propostas que nós tínhamos para a reformulação do imposto de renda, né, de 2014 a 2018. Nós, inclusive, apresentamos na campanha presidencial de 2014, no primeiro ano da primeira gestão nossa à frente do Sinifisco, nós chegamos a levar aos presidenciáveis a proposta do imposto justo, que previa uma série de reformulações, inclusive no imposto de renda. Agora, e levamos inclusive para o Henrique Meirelles, apresentamos as nossas propostas para o atual ministro da Economia, o Paulo Guedes, quando já estávamos terminando o mandato, mas fizemos questão de levar as propostas. Enfim, nós atuamos nessa linha de propor mudanças para a reforma tributária, especialmente para o imposto de renda. Agora, a atual direção nacional, eu realmente não sei, até porque a direção nacional não tem dado contas, não tem sido muito transparente das suas atividades no atual mandato. Sérgio, quer acrescentar alguma coisa? Eu acredito que a não DEM deve ter participado de nada, porque hoje, na prática, ela é quase que um puxadinho da Secretaria da Receita Federal. Exatamente. Cândida, quer acrescentar alguma coisa? Bem, o Sérgio falou por mim. É isso aí. Pois é. No início do mandato da atual direção nacional, já entrou para a história do nosso sindicato o outdoor que foi feito saudando o novo governo com as fotos, né, do nosso atual presidente, do atual vice-presidente, que é inclusive candidato na Chapa 1, né, do atual segundo vice-presidente e da secretária-geral, saudando o novo governo, né? Um absurdo, um alinhamento ideológico que, sinceramente, nós nunca vimos na história do nosso sindicato, né? Quando você, enquanto cidadão, assume um posicionamento ideológico, você está, na verdade, exercendo um dever, né, e um direito, ao mesmo tempo, de se manifestar. Mas, enquanto representante de uma entidade, jamais você pode ter qualquer alinhamento ideológico com qualquer governo que seja. Porque os interesses de servidores e de governos de plantão são muitas vezes contrários. E aí, quando você faz um alinhamento ideológico da forma como essa atual direção nacional fez com esse atual governo, você perde autonomia, você perde independência e aí você
complica na hora de querer mobilizar toda uma categoria para buscar os seus interesses e defender as suas propostas. Vamos lá, mais uma pergunta? Existe uma parcela da categoria que preconiza uma gestão do sindicato mais aguerrida, com ações contundentes do tipo invasão de gabinete de secretário. Qual o seu pensamento sobre isso? Eu acredito que, como eu disse, toda a direção nacional ela tem que preservar a sua autonomia do sindicato, né? A sua independência em relação a governos, em relação a administrações da Receita. Tem que estar aberto ao diálogo, essa é uma característica nossa. Nós sempre estamos abertos ao diálogo, seja com quem quer que seja, porque onde estiver falando de auditor, onde estiver falando de Receita Federal, nós temos que estar lá. Agora, esse diálogo, né, ele não pode também dispensar o uso da força, o uso da mobilização. Mas a força que eu me refiro não é a força de invadir gabinetes. Um sindicato, uma entidade que representa autoridades aduaneiras e tributárias, conforme a Lei 13.464 de 2017, não pode partir para invadir gabinete. Quando isso acontece, é a perda, na verdade, da referência, né, de tudo que envolve a representatividade de uma categoria como a dos auditores fiscais. Nós nunca precisamos invadir gabinetes enquanto estivemos à frente do Serviço Fiscal Nacional e sempre fomos muito respeitados pelos nossos interlocutores. Invasão de gabinete, certamente, não é uma atitude que se espere de um cargo dos mais respeitados como o de auditor fiscal da Receita Federal. É preciso estar aberto ao diálogo, é preciso ser firme nos momentos decisivos, mas nunca partir para uma invasão ou para a violência, seja ela qual for. Cândida, você quer falar alguma coisa sobre isso? Só lembrando que no nosso mandato houve uma ação desse tipo, encabeçada pelo presidente da DS Brasília, e que nos foi terrível contornar. Realmente invadiram o gabinete do ministro lá. E não foi fácil, não, a gente fazer o ajuste de uma ação temerária como esta. Mas vamos em frente no diálogo, porque nós vamos avançar, gente. Ok. Sérgio, quer falar alguma coisa a respeito do tema? Eu acho que você confundir um sindicato combativo com um sindicato que não respeita a autoridade é incompatível com qualquer sindicato, nem não apenas com os sindicatos auditores fiscais. Nós temos que sempre construir o diálogo. Temos que sempre pressionar o secretário. Podemos fazer vigília, podemos fazer assembleia na porta do Ministério, podemos fazer assembleias no andar onde estão os superintendentes, podemos pressionar o gestor o tempo inteiro de várias maneiras. E nós conhecemos várias maneiras de fazê-lo. Mas, quando eu invado um local de trabalho de alguém, mesmo sendo secretário, é porque eu não consegui construir nem a unidade para ser recebido. Não consegui mostrar o respeito que o sindicato merece e o respeito que o auditor merece. Agora eu vou quebrar uma janela, vou quebrar uma vidraça, vou forçar a minha entrada onde eu não sou bem-vindo. Façamos as assembleias na porta do Ministério, como já fizemos, com alto-falantes poderosos, que faça o secretário ouvir, que o convide para vir falar para a categoria. Mas cometer um crime e forçar a entrada em qualquer lugar é um crime, não combina com quem quer ser autoridade. Autoridade não precisa meter o pé na porta para dizer que é autoridade. Autoridade se conquista e se faz todos os dias. O nosso sindicato sempre foi um sindicato de luta. Não precisa quebrar
forçar a entrada para ser recebido pelo secretário. Porque o único motivo que eu vejo para invadir o gabinete do secretário, ou do superintendente, do delegado, é para ser ouvido, é para dialogar. E é com a violência que você vai partir para o diálogo. Você vai perder todo o seu respaldo quando você quebra e entra naquilo que é criminoso. Nós somos aplicadores de lei. Temos que viver e aplicar a lei todos os dias e interpretar que nós vamos conseguir ser ouvidos pela sociedade. Vai ser um péssimo exemplo qualquer invasão. Não concordo. E isso não quer dizer que eu não sou favorável que pressionemos e mobilizemos sempre. Mas invadir o local de trabalho do secretário não combina com o nosso sindicato e com a nossa categoria e com a nossa autoridade. Perfeito. Vamos para mais uma pergunta? Estamos chegando quase no final da nossa live. Pergunta do Jefferson de São Paulo. Obrigado, Jefferson. Os colegas da Ativa hoje sofrem com cobrança de metas excessivas. As DRJs acabaram de ter uma portaria de métricas publicadas que piorou muitas condições de trabalho. O que fazer para não piorar com o bônus regulamentado? Pergunta bastante interessante do Jefferson. Jefferson, eu também sou da DRJ e esse é um tema, DRJ aqui da 5ª região, Salvador, e esse é um tema que realmente tem nos preocupado bastante, porque essas métricas elas estão, na verdade, se tornando já insuportáveis na medida em que nós que exercemos o teletrabalho e o trabalho remoto, né, acabamos tendo comprometido a qualidade até mesmo de vida, porque já não temos mais tempo, é completamente diferente em relação ao que tínhamos, por exemplo, de um horário de expediente normal na repartição, e muitas vezes somos obrigados até a trabalhar até mais tarde, né? Temos uma série de problemas, inclusive problemas de saúde relativos a esse home office que está acontecendo. Eu acho que tudo passa pela nossa nova mobilização. Como bem disse o Sérgio Aurélio, 2022 é um ano de mobilização, é um ano de novamente iniciarmos e colocarmos na mesa para a administração da Receita Federal, depois de discutirmos entre nós, né, tudo o que está acontecendo na Receita e o que nós consideramos importante, nós enquanto categoria, consideramos importante que seja apresentado para a Receita Federal a pauta não remuneratória, uma nova pauta não remuneratória. Isso é proposta da nossa Chapa 3 Avançar, rediscutir a pauta não remuneratória, para que a gente possa fazer uma nova mobilização e pressionar a administração da Receita a rever uma série de questões, entre elas essa questão das métricas, que estão sufocando os auditores, não só na DRJ, mas em toda a Receita Federal. É preciso levar em consideração que nós temos uma redução do quadro de ativos. Nós tínhamos, quando nós deixamos a gestão do Sindifisco em 2018, eram em torno de 9 mil auditores fiscais na Ativa. Hoje devemos estar beirando os 7.500. Né? O último concurso foi realizado em 2014, entrou 400 pessoas. Quer dizer, não deu para nada. A categoria tem uma idade média avançada. Os ativos hoje da Receita Federal têm uma idade média avançada. Isso significa que muita gente ainda pode se aposentar nos próximos anos. E essa aposentadoria acelerada, diminuindo o quadro de ativos, não pode ser compensada pela administração da Receita, prejudicando a quem está na ativa. Não é dessa forma que nós vamos resolver um problema que seriam as métricas que a Receita Federal está impondo. Com relação ao bônus, nós precisamos regulamentá-lo, mas é preciso lembrar que o bônus é pago de acordo com a eficiência institucional. Isso não pode ser transformado, né, não pode ser deslocado para metas individuais, como a Receita Federal quer fazer. Então essa é uma preocupação que nós temos que ter sim, né, após a regulamentação do bônus, e rediscutir o índice de eficiência institucional dentro dessa nova realidade que nós temos na Receita, não só na Receita, mas em todo o Serviço Público Federal, e eu entendo que a melhor forma de combater isso é com a nova mobilização em 2022. Sérgio, quer falar alguma coisa a respeito disso? Na realidade, Cláudio, a defesa profissional é função precípua do sindicato.
É inadmissível essas mudanças que têm ocorrido na Receita e a não DEM fazer de conta que não é com ela. Que não se conversa com os auditores fiscais. Olha, eu não vou dizer que eu sou contra metas, mas tem que ser coisas plausíveis, coisas que você possa discutir e resolver. Agora, algum iluminado resolve de um dia para o outro alterar uma métrica. E já vale, sem nenhuma discussão. Como? Por que até ontem? Qual a justificativa? Porque ontem se gastava 6 horas e de um dia para o outro gastasse 2. O que mudou? O que fez? Ficou mais tranquilo analisar aquele tributo? Ficou mais fácil? Não é jeito. Qual é a lógica disso? E é fundamental que a defesa profissional esteja atenta, que esteja conversando o tempo inteiro com os auditores. Uma demanda dessa, Gerson, não podia ser esperada para se discutir agora. A direção da ADEM já tinha que estar discutindo isso e tomado providência há muito tempo. Não podemos continuar passivo desse jeito. Isso que tem acontecido. O que nós temos visto é o auditor não serve para nada. Só serve para cada vez produzir mais. Como bem lembrou o Cláudio, cada dia somos menos e as metas cada dia aumentam mais. Como é que pode? Essa é a minha opinião. Eu quero, e isso que a Chapa Avançar garante, que a defesa profissional vai estar ligada diretamente à linha da presidência, que diz respeito à alma do nosso sindicato, que é o auditor fiscal. É isso aí. Perfeito. E é muito bom ter falado com o Sérgio, ter falado sobre isso, porque o que nós temos hoje é uma não DEM, inclusive na Diretoria de Defesa Não Profissional. Cândida, quer acrescentar alguma coisa? Quero sim. Eu me aposentei em 2019 e vejo colegas que me relatam o absurdo que estão sofrendo com tanta exigência atualmente cada vez maior. O governo já provou que é um bom negócio que nós estejamos em home office. Nós estamos trazendo vantagens para o governo. Mas, como você bem disse, Cláudio, o número de auditores ele diminui. Nós não temos nem previsão de concurso público para auditor fiscal da Receita Federal. Então, é um absurdo que o pouco dos ativos que estão na batalha, eles paguem por tudo isso. Nós precisamos mudar isso, mudar e de uma forma ativa e rapidamente reverter esse quadro, porque os colegas que aí estão sofrendo muita pressão, certo? E é dessa forma que nós propomos. Vamos avançar, gente, vamos avançar em nossas propostas. Nós temos as melhores propostas das 3 chapas. Avancemos com a chapa 3. Avante. Muito bem, nós vamos agora às 2 últimas perguntas, já estamos chegando no final da nossa live de hoje. Essa não será a única live que nós vamos fazer ao longo dessa campanha, nós teremos outras, mas para essa nós já estamos chegando no final, vamos ver as 2 últimas perguntas e vamos tentar responder a todos os colegas que por um acaso mandaram as perguntas e não foram respondidas aqui na live. Mandaremos a resposta no privado. Vamos às 2 últimas perguntas. Pergunta, está meio cortada aqui. O Cindifisco, eu não estou conseguindo ver, a tarja azul está um pouco... Ah, tá. O Nafisco Saúde atualmente trabalha com convênios com a Unimed, Gama Saúde e a Mil. Isso não descaracterizou o plano de saúde dos auditores fiscais? Não seria melhor retornar ao modelo original e trabalhar apenas com o plano de autogestão? Tem uma proposta da Chapa 2, inclusive, que vai na linha do que o colega que mandou essa pergunta propõe. Eu entendo que não. Eu entendo que a forma que nós temos hoje é a forma correta. É preciso lembrar que o Nafisco Saúde é uma empresa, é um negócio. Plano de saúde é um negócio e é um negócio extremamente de risco muito alto.
Então você tem que ter sempre uma gestão profissional. A política não deve interferir numa atividade, a meu ver, de negócio. O Nafis Saúde é um negócio dentro do sindicato, é uma empresa dentro do sindicato. E ele tem, como eu disse, altíssimo risco na medida em que nós estamos sujeitos a sinistralidades. Então você tem que ter uma gestão profissional para atuar na construção das reservas, para atuar na redução das despesas, para atuar na negociação dos melhores profissionais, dos melhores convênios que tragam retorno aos auditores e ao mesmo tempo, retorno no serviço de qualidade e ao mesmo tempo possa cumprir com as suas despesas. Quando nós entramos em 2014, quando nós assumimos até o sindicato em 2009, quando nós participamos das gestões do Sindifisco, nas primeiras gestões do Sindifisco Nacional, nós tivemos todo um cuidado para que a gestão do Sindifisco Nacional fosse profissionalizada. E lá nós percebemos que o único plano, como nós recebemos, ele estava sujeito, sim, a ter sérios problemas financeiros, já que havia um envelhecimento da nossa categoria, já que os concursos foram cada vez mais rareando, ou seja, não entravam novas vidas, tá certo? E isso ia comprometer no longo prazo, no médio e longo prazo, as reservas do plano e, consequentemente, o atendimento para todos os auditores. Então, nós iniciamos ainda em 2011, na primeira gestão do Sindifisco Nacional, nós decidimos sim criar um novo plano, que era o plano SOFT, para que esse pudesse atrair mais auditores para o Nafis Saúde e, com isso, dar uma oxigenação nas suas finanças. A decisão foi extremamente acertada. Em 2014, o ano da nossa gestão, de 2014 a 2018, nós criamos mais 2 planos, o SOFT Coparticipação e o UNIC, que fizeram com que passasse a ter 4 opções para o auditor fiscal. E isso se mostrou também acertadíssimo, na medida em que nós conseguimos 23% a mais de associados, de auditores e familiares, de vidas, 23% a mais de vidas, e fez com que as nossas reservas alcançassem um valor histórico de perto de 100 milhões de reais. Um valor muito superior ao exigido pela ANAC. Mas o fato de termos conseguido esse resultado nos credencia a talvez sermos menos profissionais ou deixarmos de lado algumas questões, já que não, porque, como eu disse, plano de saúde é um negócio arriscado e que nós temos que estar sempre cuidando em relação à sinistralidade. Por mais reservas que tenhamos, nós precisamos sempre ter os melhores controles. Sempre temos que oferecer o melhor para o auditor, mas ao mesmo tempo temos que cuidar para que as finanças do plano estejam sempre saudáveis. E é por isso que eu entendo que não é hora de se discutir essa questão de volta para um plano apenas. Isso é um retrocesso, isso pode trazer sérios prejuízos para a categoria e eu entendo que a Chapa 2 está, na verdade, ao propor essa rediscussão, está, na verdade, atacando algo que todo auditor que é associado ao plano de saúde tem como uma conquista, que é a profissionalização do plano e o atendimento de excelência que ele presta ao auditor e à sua família. Nós não faremos isso, muito pelo contrário, nós continuaremos com a profissionalização do plano e sempre atento a que esse plano tenha cada vez mais excelência no seu atendimento e que possa oferecer as melhores condições para os auditores fiscais. Sérgio, quer acrescentar alguma coisa em relação ao plano de saúde, essa pergunta? Cláudio, você disse muito bem. Não dá para mexer no que está dando certo. Só desse incremento de quase 1/4 das vidas pelo plano, significa que os auditores cada vez mais estão acreditando no que foi apresentado. Mexer para quê? Para torná-lo inviável? Ok, perfeito, Sérgio. Vamos passar para a Cândida. Na tela de cá, Cândida, quer falar alguma coisa a respeito do plano de saúde? Sim. Eu sou testemunha,
porque eu tenho soft não participativo há muito tempo e o soft realmente melhorou bastante. Quando lá no início os colegas diziam, mas você vai fazer um plano que não presta. O que prestava era o prêmio, né? Mas eu não tinha condições de pagar aquele plano. Então, parti para o soft. Depois, com o incremento da AMIL e da Rede Gama, o soft passou a ser atrativo para boa parte da categoria. Gente, é uma temeridade o que a Chapa 2 vem propondo em sua plataforma. É demais, não dá para aceitar uma coisa dessas. O que a gente conquistou com esses outros, com a AMIL e o Gama, os outros prestadores. Acho que interrompeu. Caiu a questão da Cândida. Fazer uma retificação aqui, né, ao vivo é sempre muito complicado, mas eu falei ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, quando deveria ter falado ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então está corrigido. Vamos então. Ô Cândida, havia caído a sua ligação. Você quer complementar? Eu não sei até onde você escutou, para não repetir. Sobre os absurdos da Chapa 2 na sua plataforma de campanha. Você estava finalizando. Ah, sim. Então eu finalizei dizendo isso, que é temerário a Chapa 2 ter em sua plataforma uma proposta nesse nível, porque vai trazer um prejuízo enorme para a categoria. Vamos à última pergunta. Depois de 3 anos sumido, por que decidiu voltar agora? Eu acredito que seja uma pergunta para mim, né? Mas depois eu falava para o Sérgio e para a Cândida também. Meus amigos, eu levei de 2007 a 2018, foram 11 anos de interruptos na direção... Interruptos não, perdão. Foram 11 anos à frente, né, do sindicato, quer dizer, compondo a diretoria do sindicato. Tive um breve intervalo aí de 2011 e 2012, retornei em 2013 para a campanha salarial, quer dizer, na verdade o intervalo foi 2012 e 2013. Em 2014 assumi o sindicato como presidente. Foram 5 anos de muitas batalhas, 5 anos que me honram bastante, porque eu aprendi muito e pude efetivamente colaborar com a minha categoria, trazer resultados, enfim, um aprendizado enorme, mas foram muito extenuantes esses 5 anos. E aí, quando eu finalizei o meu mandato em 2018, aquela gestão, eu decidi realmente retomar meus projetos pessoais, retomar meu contato com a família, e estou dando prosseguimento a vários deles, né, e estou tendo a oportunidade de novamente ter o contato diário com meus filhos, com minha mulher, enfim, com minha família, com minha mãe. E realmente a gente se afastou um pouco da lide sindical, até para deixar que os novos colegas eleitos, né, da atual direção nacional tivessem tempo e tranquilidade para exercer o seu mandato, coisa que nós não tivemos. Mas não é porque não tivemos, e porque tivemos uma oposição aguerrida desses colegas que nós entendíamos que deveríamos fazer o mesmo. Muito pelo contrário, nós nos afastamos, continuamos ali no grupo político do Avançar, fazendo algumas discussões, mas sempre discussões internas, enfim. E aí a gente realmente se afastou um pouco da atividade sindical para ter um descanso e até para deixar que a direção nacional atual pudesse mostrar o seu trabalho, coisa que ela não fez. E aí nós decidimos retomar então o Grupo Avançar, colocar uma chapa, da qual eu me orgulho muito de ter a companhia do Sérgio, da Cândida, de todos os colegas que nós já falamos. Decidimos entrar no debate porque entendemos que nosso sindicato não pode ficar da forma como está, né? É um sindicato omisso, um sindicato que tem alinhamento ideológico com governos, é um sindicato que está alinhado, abraçado com a administração da Receita Federal, que não trouxe nada de efetivo para os auditores fiscais como conquistas. Pelo contrário, trouxe 2 questões que, a meu ver, são extremamente graves. A primeira
foi o maior ataque às nossas atribuições, que foi a perda do voto de qualidade no CAF, fruto de uma ação desastrada no Congresso Nacional, tentando reverter uma questão referente ao bônus de eficiência. Ficamos da mesma forma como estamos no bônus e perdemos o voto de qualidade do CAF por uma ação desastrada da direção nacional, que não soube combater, e trouxe o rebaixamento salarial para quase 60% da categoria com a aprovação da reforma da Previdência, né? Nós tivemos redução salarial porque o nosso sindicato entendeu que essa não era uma luta na qual ele deveria centrar todos os esforços. Quando o fez, né? Quando tentou fazer, já era tarde, né? Um descaso completo com uma demanda importantíssima da categoria que, como eu disse, resultou em redução de salário. Então, diante desse cenário em que nós temos uma não DEM, como bem disse o Sérgio Aurélio, nós nos sentimos até instigados, né, compelidos a voltar ao debate do processo eleitoral do Sindifisco, e é por isso que nós estamos aqui de volta, para fazer um bom debate para a categoria, e se formos merecedores da confiança, né, e do voto, estaremos novamente a partir de 2022 lutando junto com a nossa categoria por uma nova mobilização e por novas conquistas. Da forma como nós estamos hoje, não dá para ficar. Sérgio, suas últimas considerações, depois a Cândida e a gente encerra. Primeiro, agradecer a todos que tiveram a paciência de nos ouvir. E estamos prontos para ouvir sugestões e para estar sempre no debate. Lembrar que a maior força do Sindifisco Nacional e a única razão dele existir são os auditores fiscais, e isso ao mesmo tempo significa que temos que fortalecer a Receita Federal para ser sempre um órgão de Estado e nunca um órgão de governo. Temos que lembrar que a Receita Federal, desde 2008, por talvez não dar o devido valor à contribuição previdenciária, à fiscalização previdenciária, está deixando escapar entre as mãos uma das maiores arrecadações que nós temos e tão importante para manter a paz social nesse país, chegando até, pela omissão da Receita Federal, ter uma proposta do senador Paim, um grande aliado do Sindifisco Nacional, um grande aliado dos trabalhadores e dos sindicatos, chegar a propor que o Ministério do Trabalho, do Onyx, ou seja, um homem muito ligado ao presidente, reivindique que a contribuição previdenciária passa a ser arrecadada e fiscalizada pelos auditores do trabalho, que estão há muito precisando de uma fonte para justificar o bônus de eficiência deles. Ou seja, essa omissão da DEM, a omissão da Receita, que deixa passar entre as mãos, mesmo através de todas as mazelas que a Previdência Social tem sofrido, que significa ainda cerca de 30% da arrecadação da Receita Federal, nós temos que voltar, Cláudio, essa discussão da Previdência Social e da importância dela para o povo brasileiro e também para a Receita Federal. E não podemos esquecer, a ação da não DEM na reforma previdenciária vai nos custar caro. E já vai custar? Não. Já está custando. E durante muito tempo. E não vi se... Eu lembro que no governo Fernando Henrique chegou a ser proposto uma alíquota de 14%, que foi aprovada e o STF barrou dizendo que 14% de previdência era confisco. Não vi uma articulação dos sindicatos, do FONACAT, da DEM, para tentar reverter essa questão nos tribunais. Ou seja, a omissão sempre faz a gente pagar caro. Agradeço a todos a boa vontade e a paciência de nos estarem nos ouvindo. Até não desistimos da categoria, independente do resultado. A luta faz parte do Grupo Avançar. É patente realmente a atuação dessa não DEM, ou a não atuação da DEM
em temas caros para a categoria. Eu citei algum deles como a reforma da Previdência, que já foi aprovada, mas nós temos a reforma administrativa. E o que nós vemos hoje é um sindicato sem qualquer trabalho parlamentar, sem qualquer interação com as lideranças partidárias, sem municiar as bases com os documentos necessários para fazer esse trabalho parlamentar, ou seja, desestruturamos completamente o trabalho parlamentar que nós tínhamos, desestruturamos completamente o departamento jurídico da nossa entidade, não temos hoje mais um departamento de estudos técnicos produzindo relatórios, notas técnicas para que possamos fazer o debate no Congresso Nacional, junto ao governo, na imprensa. Estamos completamente acéfalos. Cândida, suas considerações finais em relação a tudo que nós dissemos. Quero agradecer a paciência de todos em nos ouvir, pedir o voto de vocês pela confiança e por ratificar que nós tivemos ganhos, que nós temos expertise, nós temos experiência e já provamos isso quando da nossa gestão. Nós somos um grupo vencedor e esse grupo quer avançar em suas propostas. Assim como o Sérgio Aurélio, eu também sou oriunda da Previdência. E nós sabemos muito bem como sofremos quando da fusão. Hoje vem uma proposta dessa do senador Paim, onde não vejo a DEM atual fazer ou mencionar qualquer linha a respeito. Então, nós estamos a reboque de uma não DEM, de uma DEM que nada vem fazendo e alega mil justificativas que não justificam e sem assumir a responsabilidade por não fazer o que devia. Então, é isso, agradecer a você, Cláudio, agradecer ao Sérgio, além de todos os nossos colegas que se dispuseram a nos escutar e pedir o voto na chapa 3, avançar. Agradecer ao Sérgio, à Cândida, que estiveram conosco nessa primeira live. Lembrando que essa não é a única live, nós faremos outras ao longo do processo eleitoral. Gostaria de convidá-los mais uma vez a nos seguir nas redes sociais, a conhecer a nossa plataforma, né, de campanha, que também está disponível no nosso site, no Instagram, no Facebook. É através do exame, da leitura de cada plataforma que você vai saber o que cada uma dessas chapas está propondo. Pode comparar. Não tem nenhuma chapa igual a chapa 3 Avançar, porque nós somos a única que tem, além de propostas, conquistas efetivas, importantes para mostrar para a categoria. Então, se hoje nós temos uma realidade em matéria de salário, em matéria de pauta não remuneratória atendida, isso foi conquistado junto com você no período de 2014 a 2018. E é isso que nos credencia a vir aqui hoje pedir mais uma vez a sua confiança. Então, meus amigos, muito obrigado por terem participado da nossa live. É uma satisfação muito grande poder estar aqui hoje discutindo e debatendo com vocês em todo o Brasil. E fica já o convite, não só para conhecer a nossa proposta nas redes, mas para a próxima live. Nós iremos anunciar nas redes sociais quando ela acontecerá. Mais uma vez, muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima.